Perfeito. Ananda, temos o nosso segundo destaque que diz que um apagão durante a madrugada que aconteceu lá no DF registrou ao menos 3 estados que foram atingidos por esse apagão. É isso? Me explica melhor. Ellen, foi um incêndio que atingiu uma subestação no Paraná e acabou provocando um apagão no Distrito Federal em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Amazonas, Santa Catarina, Goiás, Rio Grande do Norte, Maranhão, Paraíba, Sergipe e Rondônia. O governo federal divulgou uma nota confirmando que a falha foi causada por esse incêndio no Paraná. Mais cedo, as companhias de energia que atuam no país citaram uma interferência no Sistema Interligado Nacional, que é o SIN. Ainda não se sabe, de fato, o que provocou esse incêndio na subestação no Paraná. Por meio de nota, o Operador Nacional do Sistema Elétrico confirmou a ocorrência no SIN, que acabou provocando a interrupção dessas cargas de energia. A falta de luz durou, entre alguns estados, 8 minutos, outros 1 hora. Também há registros de que algumas cidades tiveram apagão de até 3 horas. O Ministério de Minas e Energia informou que a energia já foi restabelecida em todos os estados. Lembrando que quase todo o nosso país é coberto pelo SIN, que é responsável pela transmissão de energia entre as regiões do país, que são usinas, subestações e redes de distribuição que formam um único sistema de linhas de transmissão. O ONS e o Ministério afirmaram que está programada uma reunião preliminar para identificar as causas ainda nesta terça-feira e, segundo a Companhia de Distribuição de Energia Light, no Rio de Janeiro, a falha afetou cerca de 450 mil clientes. Essa é uma das primeiras estimativas que foram divulgadas por um dos estados que foram afetados, que é o Rio de Janeiro. E ao longo do dia de hoje também vamos ter esse resultado dessa reunião, o que de fato provocou esse incêndio no Paraná. E claro, meninas, vocês vão conferir no meionews.com. E nós vamos acompanhando todos os detalhes desse apagão. Claro que é algo a se preocupar, porque a gente precisa entender o que de fato aconteceu, o que originou também esse incêndio, o porquê desse incêndio lá no Paraná. A gente até relembra o caso do último apagão, que foi generalizado, né, Ananda, em 2023, em todo o Brasil, praticamente. Foram os 25 estados do país, o Distrito Federal, sofreram esse apagão em 2023. Por muito tempo, não foi só a madrugada, e teve todo um procedimento, uma investigação para entender o que de fato aconteceu naquela época, foi sanado, mas mesmo assim, apagões são sempre muito... A gente precisa entender o porquê, é sempre muito importante a investigação e a gente vai trazendo tudo para você. Mas olha, a gente sabe o quanto que um apagão, uma falta de energia dessa magnitude, dessa natureza, causa, né, impacta, causam problemas na economia, no funcionamento do dia a dia. Enfim, a população sofre muito com a falta de energia, né, Nayana? A gente realmente não vive sem energia elétrica. Verdade, Ellen. E os prejuízos ao comércio, à sociedade de maneira geral, que paga tão caro seus impostos para ficar passando por esse tipo de apagão. É necessário que se verifique o que realmente aconteceu. Mas olha, foram 13 estados que passaram pelo apagão, Ananda. Eu preciso aqui ao vivo agradecer a Deus. Não que eu esteja feliz porque os outros estados passaram por isso, mas gratiluz porque o Piauí não está entre eles fora. Semana passada eu vivi uma situação complicada, nem apagou geral. Apenas o Naldo, que é como eu chamo carinhosamente o meu querido ar-condicionado. O ar-condicionado, o que é que aconteceu? Ele pifou. Automaticamente ninguém dormiu na casa, as temperaturas elevadíssimas. E aí, quando eu liguei o ventilador, meu organismo, que apesar de ter vivido a vida inteira dormindo apenas ao som das buriçocas e do balançar de uma rede, enquanto o armador faz não se acostuma mais com o ventilador. Imagina aí o piauiense passando, todo o Piauí passando por um aperto desse, na situação que a gente está vivendo de uma temperatura tão elevada. É claro que a gente se diverte com esse assunto, brinca, mas a gente também entende a seriedade que um apagão desse pode trazer. É importante ter todas as estruturas muito bem trabalhadas, porque a gente paga caro por isso. A gente não está pedindo algo que a gente pague pouco ou barato. A gente sabe que quando o assunto são as taxas de energia elétrica, o brasileiro paga
altas taxas. Verdade. Inclusive, quando chega esse período, o piauiense ainda paga mais. Então, para mim, tinha que ter um projeto de lei que nasceu no Piauí, automaticamente você tem um desconto na conta de energia. Mas isso é uma conversa para um outro momento, Ananda. Isso, Nayana. Obrigada, meninas, pelo espaço. E eu fico por aqui. Um bom dia para todas vocês. Bom dia, Ananda. Só relembra para toda a nossa audiência qual é o maior e melhor portal de notícias do mundo, onde todo mundo fica muito bem informado. É o meionews.com. Você pode conferir essas e outras informações importantes para o seu dia. Tem um QR Code